Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando depois dessa derrota do Vasco para o Internacional 2-0, né? Passado o luto, né? Fiquei aí de luto algumas horas analisando tudo do jogo, fazendo conta para ver se o Vasco escapa ou não escapa do rebaixamento, né? Aquele momento que o torcedor precisa para dar uma assentada nas emoções. Realmente estava muito pé da vida. Ontem a gente fez uma live pós-jogo aqui, ó, vou deixar aqui o card para você, eu e o Felipe, e falamos um pouco do jogo, né, que deixou todos os vascaínos tristes mais uma vez, né, inclusive falamos da questão do VAR, falamos da questão do Luxemburgo, se está acertando, não está acertando. Eu não quero falar da parte do futebol, eu não quero falar de dentro das quatro linhas, eu quero falar o que precisa ser feito agora, porque a gente tem mais 2 jogos, né, galera, e a tendência é que, pelo visto, né, muita gente já desistiu. Vou dar minha opinião aqui do que precisa ser feito, o que eu acho que deve ser feito, e vou falar também sobre essa situação do VAR, galera. Essa situação do VAR é uma situação muito séria, que está maculando o campeonato, e não é novidade para o vascaíno, né? Eu vou falar disso e muito mais, vou esperar para falar depois da vinheta da Vasco TV. Antes eu preciso dar um recado. A gente está com o sorteio de uma camisa oficial do Vasco, então você vai lá no Instagram, procura esse post aqui das camisetas, tá? Lá você vai saber como participar, e no dia 25 de fevereiro, que é a última rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai sortear essa camisa. Você vai receber na sua casa, com frete pago. Você pode escolher a camisa preta, branca, de goleiro, feminina, o que você quiser. Você vai receber na sua casa, tudo pago pela Amo Vasco TV, beleza? É novo no canal, ó, já curte o canal, já ativa o sininho e já deixa o like nesse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais vascaínos. Eu volto em um segundo, depois da vinheta da Amo Vasco TV. Galera, são 3 coisas que eu gostaria de falar aqui. O programa vai ser bem direto, né? Primeiramente, essa questão do VAR, né? Eu acho que isso daí realmente foi o tapa na cara que o vascaíno faltava tomar, né? A gente vem tomando tapa na cara rodada após rodada, né? E a gente teve erro contra o Bahia, erro contra o Curitiba. Erro não, né, galera? A gente tem que entender o seguinte: rigidez na forma de julgar. Muitos deles não são erros. A gente não pode dizer que ontem a questão do gol dele estava impedido ou não estava. Porém, faltou a ferramenta, né? A questão do cotovelo do Henrique, a forma como foi julgada, será que seria julgada da mesma forma? A interpretação, a forma de interpretar os lances do Vasco, né? A questão do Fortaleza, primeiro gol do Fortaleza, onde o cara fez uma falta no Pikachu, e o Vasco fez a mesma situação e o VAR atuou. Quando foi a favor do Vasco, o VAR não atuou. Então são situações que o vascaíno já passou diversas vezes, com ou sem VAR. É questão de CBF, de comissão de arbitragem. Então o vascaíno já está acostumado a passar por isso. Foi em 2011, quando tiraram o nosso título contra o Corinthians. Foi em 2015, quando frearam aquela campanha que a gente fez no segundo turno, saindo de 13 pontos e quase se livrando. Não nos livramos muito pelos erros de arbitragem, erros grotescos. Eu e o Felipe, outro dia, a gente estava analisando aqui num programa, mostrando o que aconteceu, né? Erros grotescos, que se você mostrar para alguém, a pessoa não acredita que aquilo aconteceu, porque isso cai no esquecimento, galera. E ontem a gente teve a chance de mostrar para o Brasil o que vem acontecendo com o Vasco. Eu tive diversos amigos meus flamenguistas falando: que isso não pode acontecer, isso é um absurdo, né? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu venho rodada a rodada falando que vem acontecendo e eles falam: não, mas acontece para todo mundo, né? E a gente vê que não é para todo mundo. A incidência de uso de VAR, de erros ou de diferentes formas de analisar a favor e contra o Vasco, a balança pesa muito por contra. Todo mundo tem uma balança positiva, errou, acertou, usou a favor, usou contra. Você vê que é mais ou menos, uns
um pouquinho para o contra, ou puxa mais um pouquinho para o contra, outros um pouquinho mais para favor. Mas o Vasco não, cara. O Vasco é gritante. O Vasco são 17, se eu não me engano, contra 5. Fora os que não são usados, que não entram nessa conta. A análise por números não é real. E eu fiz o seguinte aqui em casa. Eu puxei a linha, paralela à linha da grande área, puxei. Eu puxei de várias formas, cara. Só tem uma chance de não estar impedido. Se houver algum membro do jogador vascaíno escondido atrás dos jogadores do Inter, porque eu não tenho essa imagem. Todas as linhas que eu puxei, manipulei, dão impedimento. E agora a pergunta que fica, galera. Já estava descalibrado mesmo a máquina? A gente não sabe, né? Porque para eles apertarem o botão e dizer que já está descalibrado, opa, foi impedido, estava impedido. Aperta um botão, está descalibrado. Não, na verdade está descalibrado. Meu amigo, a gente precisa, o Vasco realmente precisa fazer barulho. Nem que seja só para bagunçar a porra do campeonato. Porque a nossa vida já está bagunçada. A gente tem grande responsabilidade nessa bagunça. Grande responsabilidade. Porém, o VAR também tem. Isso aqui não é chororô de, vamos cair por causa do VAR. Não é isso. O Vasco está fazendo de tudo para cair. Tem briga política. Os vascaínos brigam o tempo todo, né? Mas e a questão do VAR? Vai ficar impune? Então o Vasco tem que entrar com ofício. O Vasco tem que entrar na justiça que for comum. Justiça que for. Tem que ir atrás disso. Porque não pode, num jogo dessa magnitude, acontecer uma falha dessa, num lance contra o Vasco, é sempre contra o Vasco. Essa merda desse lance nunca acontece contra o Flamengo, por exemplo. É sempre contra o Vasco. O rebaixamento ainda não aconteceu em campo. Ainda existem 6 pontos a se disputar. E quem sabe até com uma vitória o Vasco pode, ou com 2 empates, o Vasco pode se livrar. Agora, uma coisa é certa, o rebaixamento da instituição já aconteceu. E não é de hoje, não é culpa do Campelo, só. O Vasco não se dá o respeito e hoje os outros também não têm mais respeito pelo Vasco. Vou te dar um exemplo aqui do que me deixou muito pé da vida. Não é chateado, não, é pé da vida. Foi essa questão, Salgado e os seus funcionários lá do Vasco, né? Emitiram uma nota e tal, e aí começou uma comoção, uma chuva de pedras, porque faltava um L no nome do Salgado e tinha um outro erro, um erro de data. Cara, é bacana isso? Não é. Agora, a reação, a briga hoje no Vasco é para ver quem tem razão. E tem gente que torce contra o Vasco só para dizer, eu avisei. Eu avisei. Então o Vasco hoje está doente, cara. As pessoas do Vasco hoje, os torcedores, as pessoas que estão dentro do Vasco, os que querem entrar, estão todos doentes, cara. E agora com mídia social, todo mundo tem uma opinião. Acabou o jogo lá, vem Sônia, não sei o quê, que não fez porra nenhuma em 3 anos. Euriquinho, fulano de tal, fulano não sei o quê, Mussa. Todo mundo quer dar opinião. E o Vasco vai ficando em segundo plano. Perdeu-se o respeito pela instituição. Tá na hora de colocar o Vasco em primeiro lugar, galera. Faltam 6 pontos para o campeonato. E agora que eu quero entrar na outra parte que eu queria tocar aqui. O Vasco hoje, psicologicamente, está em frangalhos. Jogadores, comissão técnica, diretoria. E por isso que o futebol tem que ser gerido parte profissional e parte de torcedores. Tem que ter profissional. Porque o profissional, ele é mais capaz de deixar a emoção de fora. E a gente precisa de racionalidade nesse momento. A maioria dos vascaínos já desistiu. Agora eu te pergunto, se tivesse começando um campeonato agora, você vai para um triangular. Um time por fazer a melhor campanha já sai com 1 ponto na frente. Você entra nesse triangular, já desistiu?
Você tem mais 2 jogos. Vamos lá. Você tem 2 jogos para jogar. Você entra com menos 1 ponto que o seu adversário. Você vai entrar no jogo já desistiu do título? Porque é o que está acontecendo, galera. Nós temos um campeonato a disputar, onde os nossos adversários, um tem 1 ponto a mais que a gente e o outro tem 1 ponto a menos. Nós estamos no meio ali. Só que a gente precisa terminar em primeiro. E a gente tem 2 jogos. Um deles contra um desses adversários, que é o Goiás, e o outro contra um time que está brigando no meio de tabela, quem sabe no meio de semana se perder, já até perde grande chance de alcançar alguma coisa. Então o Vasco tem condições de ficar na Série A. Realmente tem condições. Agora, quando você vê o time entrando em campo, aí eu tendo a concordar. Parece que já desistiram, cara. A verdade é que a pressão está muito alta. O Vasco tem um time jovem. Tá sentindo, tá todo mundo com a perna pesada, errando passe de 1 metro. E nessa hora que a pessoa que é racional lá, que é o Pássaro, entendeu? Que é esse novo CEO, as pessoas têm que é a psicóloga, as pessoas têm que ir, o Luxemburgo, as pessoas têm que ir ali e mostrar que é um campeonato zerado, começa agora. O Vasco tem que fazer mais pontos do que Goiás e Bahia. São 2 jogos, cara. Eu acredito que com 1 empate e 1 vitória é 100% garantido. Com 1 vitória tem muita chance. E com 2 empates tem grande chance também. Porque eu acho que o Fortaleza não perde para o Bahia e o Santos vai vir jogar com o Bahia precisando da vitória. Então tem chance. Agora, o ideal realmente é que a gente vencesse o Corinthians e fosse para o último jogo. De repente, aí, quem sabe até durante ali, o empate não seria cravado, mas um empate poderia salvar o Vasco. Então assim, galera, é preciso nessa hora deixar a poeira baixar, a emoção acalmar. Tem 1 semana de treinamento, né? A gente tem visto o Luxemburgo desesperado, fazendo mudanças à torta e à direita. Por exemplo, uma mudança que não faz sentido nenhum é Caio Lopes joga de titular no meio de semana e hoje nem no banco estava. Então, assim, eu vejo que o desespero está batendo, né? E está tentando de tudo, mas é o momento de ter cabeça fria, porque não está perdido. Não caiu ainda. Faltam 2 jogos. E se chegar na última rodada com chance, tem que ir para a guerra, cara. Tem que ir para a guerra. Então a gente viu ontem nosso artilheiro perdendo um pênalti, já fez muito pelo Vasco. É outro que também tá com psicológico baixo. Vou dar força para esses caras, vamos dar força para esses caras. Se você não acredita, se desliga, cara. Se desliga 1 semana, 2 semanas da internet. Para de tacar pedra, cara. Para de tacar pedra no Salgado porque errou um português. Cara, vamos parar de tacar pedra pelo menos por 2 semanas. Pelo menos você que é vascaíno e torce pro Vasco. Tem muita gente que tá ali, que tá torcendo contra. Esses daí vão pra casa do baralho, meu irmão. Eu não quero nem saber deles. Agora, você que é vascaíno, que quer o Vasco, o bem do Vasco, não importa quem estiver lá. Pô, galera, se você não acredita, se desliga durante 2 semanas. Vem tacar pedra daqui a 2 semanas, se o Vasco tiver caído mesmo. Ou se tiver ficado, vem tacar pedra também, ajudar a analisar, formatar um novo cenário para o ano que vem, ou para a nova temporada, que é esse ano. Porque agora que o Vasco precisa é de respirar fundo, frieza nesse momento, e desenhar o jogo contra o Corinthians, que é um jogo importantíssimo, beleza? Só queria dar esse recado. Difícil vir aqui falar, não quero fazer a linha de gritos e tacar pedra em todo mundo, porque não é o momento. É muito fácil vir aqui gritar, xingar e tacar pedra. Depois do jogo a gente faz isso, grita, xinga, realmente a emoção está muito aflorada, eu também xinguei, mas é um momento de frieza nessa hora, né? Que a gente possa ir para São Paulo e buscar a vitória. Futebol é 11 contra 11. E o Corinthians não é essa coca toda aí pra gente carimbar que já perdeu. Beleza? Saudações vascaínas. A gente se vê hoje à noite.